E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer aí a correção das atividades de revisão para a prova de mestrado. Vamos lá? A primeira questão é sobre lipídios. Vamos ver o que ele diz aí. Os lipídios são moléculas formadas principalmente por carbono, oxigênio e hidrogênio, cuja característica mais marcante é sua natureza hidrofóbica, ou seja, uma molécula que repele água, certo? Forma uma substância heterogênea com a água. Significa dizer que não se mistura com água, né? Acho que todo mundo sabe disso. Se você joga água e gordura dentro de um recipiente, elas não se misturam, porque são líquidos que apresentam polaridade química distinta. E uma substância só é solúvel na outra se a polaridade for a mesma, certo? A água é uma molécula polar e o lipídio é uma molécula apolar, então não tem como haver dissolução. Daí você tem uma mistura com duas fases, né? Beleza? Então ele diz assim, observe os compostos a seguir e indique qual dos grupos de substâncias não é um tipo de lipídio. Aí lá em cima tem carotenoide. Para quem não lembra, aí, carotenoide, por exemplo, a vitamina A é um carotenoide. Na letra B tem oligosacarídeo. O oligosacarídeo é um açúcar. Na letra C tem cerídeo, que é um tipo de cera, que é um tipo de lipídio. Esteroide, que na realidade são hormônios, que são de natureza lipídica, e fosfolipídios, que são os lipídios que entram na membrana plasmática, na formação da membrana, né? Então, assim, do que foi citado aí, a única substância que não tem nada a ver com lipídios é oligosacarídeo, né? O oligosacarídeo é exemplo de açúcar. Então, você marca, ó, vou pegar minha canetinha aqui, você vai lá e marca a letra B de bola, né? Ó, tranquilo? Vamos à questão de número 2. A questão de número 2 diz assim, os lipídios, ainda sobre lipídios, né? É um assunto que está na prova de vocês. Por sinal, muito fácil, não tem dificuldade, é fácil de fazer. Os lipídios são as gorduras presentes nos alimentos e, quando consumidos da maneira correta, trazem benefícios para a saúde. É aquele lance lá, tudo demais é veneno. Como transporte de vitaminas também, né? Por exemplo, a vitamina A, D, E e K são vitaminas lipossolúveis, ou seja, elas são distribuídas dentro do organismo da gente através das gorduras. A gordura é muito importante. O problema com a gordura é o excesso. Sem lipídios, sem os óleos, sem as gorduras, não existiria vida. Por quê? Todo ser vivo é formado de célula e a membrana plasmática tem como constituinte, um dos constituintes, os lipídios. Então, sem lipídio não teria membrana, sem membrana não teria célula. Sem célula não existiria tecido, não teria órgãos, sistemas, não teria vida, né? Síntese de hormônio. Tem vários hormônios que são produzidos a partir de lipídios, gorduras. Vou dar um exemplo aí de hormônio bem conhecido, que é o hormônio sexual. Para o macho, você tem a testosterona, né, que a gente já falou. É um tipo de substância que está relacionado com o desenvolvimento de características sexual secundária, masculina. E o equivalente na fêmea, nós temos os estrógenos, né, que são hormônios de natureza lipídica, como eu estou enfatizando, e que são responsáveis pelo desenvolvimento de características femininas e secundárias. Por que secundária? Uma criança de sexo feminino não nasce já menstruando e pronta para reproduzir, com as mamas desenvolvidas, prontas para produzir leite. Isso não existe, né? Isso vai acontecer no decorrer do desenvolvimento. E ele está dizendo aí que funciona também como isolante térmico. As gorduras têm a capacidade de funcionar não só como isolante térmico, mas também como isolante elétrico. Quem é que sofre mais no frio? O magrinho ou o gordinho? O magrinho, né? Só pele e osso. Então ele diz assim, eu vou ler de novo para ver se a gente consegue entender aí a questão. Os lipídios são as gorduras presentes nos alimentos e, quando consumidos de maneira correta, trazem benefícios para a saúde. No caso aí, como transporte de vitaminas, síntese de hormônio e isolamento térmico para o corpo. Para serem absorvidos pelo organismo, as gorduras são quebradas em unidades menores, através da ação de qual enzima? Bom, a enzima que vai atuar em cima da quebra das gorduras, que as gorduras e os óleos ficam dentro de um grupo denominado de lipídios. Então, a enzima inerente aí à hidrólise do lipídio é a lipase. Você vai lá na letra C, ó, tem aqui lipase. E a gordura precisa ser quebrada para poder ser absorvida pelo organismo? Precisa. Quando ela é quebrada, ela se resume a duas outras moléculas. Uma molécula de ácido graxo e uma de glicerol.
E é assim que o organismo absorve. A gente não absorve a gordura na sua íntegra. Ela tem que ser quebrada. É para isso que ocorre o processo denominado de digestão. Questão de número 2, letra C. Bom, tá aí duas questões envolvendo o assunto lipídios. É pegar a prova e fazer na boa, rapidinho, sem demorar muito tempo. Se você demorar mais de 1 minuto para resolver uma questão dessa, você está fora da matéria porque simplesmente não assistiu a aula ou não estudou. Aí a falha é sua. Uma fita de DNA apresenta a seguinte sequência. Então você tem aí a sequência TCAAGT, ou seja, timina, citosina, adenina, adenina, guanina, timina. Por que eu sei que isso aí é uma fita pertencente à cadeia de DNA? Porque começou aí, não interessa se começou ou se terminou. Tem na fita a letra T, timina, timina é exclusiva do DNA. Como é que dá para eu saber se é uma fita de RNA? Tem uma base que é típica para o RNA, a gente já falou isso. É a base chamada de uracila ou uracil, que é representado pela letra U. Não tem como você errar. Então, uracila específica para o RNA e a timina ela fica específica para o DNA. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar essa fita, eu vou repetir ela aqui embaixo, eu estou com minha canetinha aqui, né? Então, vamos lá, ó. Timina, T, aí logo em seguida eu escrevo a letra C, aí depois eu venho aqui com adenina, ó, dupla de adenina, né? Adenina, adenina, isso é código genético, viu? E aí agora eu escrevo aqui a letra G e por último eu escrevo a letra T. Como é que eu vou fazer a complementação dessa cadeia de DNA? Usando aquela sequência que eu já passei algumas vezes, várias vezes para vocês. Ou seja, no código genético, quando eu tenho DNA, as bases que vão se complementar são citosina, que é representada pela letra C, formando a ligação tripla, né, uma base denominada de guanina, representada no código com a letra G. Aí logo em seguida você tem a base adenina, representada pela letra A, formando ligação dupla com a base, ou nucleotídeo, que contém a base nitrogenada chamada de timina. Do jeito que está aí, é específico para o DNA. E, professor, como ficaria para o RNA? Não tem nada a ver com a questão, mas eu vou fazer. Né? Ó, RNA. Se eu estivesse fazendo aqui o código genético para a síntese de cadeia de RNA, eu teria citosina, ligação tripla, com base guanina. Está vendo aí que se repete, né? Mesma coisa, DNA para o RNA. Agora, quando chega aqui adenina, ao invés de eu colocar a base timina, no RNA entra a uracila, representado pela letra U. Só coloquei isso aí só porque é revisão e eu quero que você entenda, porque na prova também tem questões envolvendo DNA e RNA. Mas para resolver essa questão, você precisa apenas dessa codificação aqui, ó. Tá vendo? E agora como é que a gente vai fazer? Você vai fazer o paralelo. Ó, vai puxar aqui um tracinho para baixo de cada um, tá bom? E agora a gente vai fazer a complementação, de acordo com a afinidade química. Aonde tem um T, tá vendo bem aqui assim, ó, tem um T aqui, não tem? Quem é o complemento dele? Ó? O A. Então eu coloco um A aqui, ó. Pronto. Estou duplicando a minha cadeia de DNA. Aonde tem um C? Isso para o DNA, não esquece que a gente está trabalhando com isso aqui, pelo amor de Deus. Então você vai bagunçar tudo. Estraga tudo. Para o DNA. Aonde tem um C? Ó, onde tem um C, tá vendo aqui o C? Quem é o complemento dele? Um G. Tenho certeza que o pessoal que está em casa já está notando como é que se mata essa questão aqui. Ó. Pode repetir? Pode. Pode inverter? Pode. É código genético. Aonde tem um A? Aí você vem aqui. Onde é que tem um A? Tá aqui. Ó. O A é complemento de quem? De T. Aí você vem e coloca um T aqui. Tá vendo como já dá para fazer? No primeiro momento, quando você olha, acha muito difícil. É bem simples. Repetir o A. Quem é o complemento do A? Você acabou de ver que é o T. Ó. Então, você sapeca o T aqui. Ó. Tranquilo? Aqui eu tenho um G. Ó. Quem é o complemento do G? Citosina. Então eu venho na codificação, codifica citosina. Aqui eu tenho um T de timina, tá vendo aqui? Ó? Quem é o complemento? Adenina. Pronto. Então o complemento dessa cadeia mãe, que eu acabei de colocar aqui, que é a que está na questão, o complemento é a outra cadeia que se forma, que é essa aqui. Ó. Então você vai lá nos itens e vê onde é que eu tenho a sequência A, G, T, T, C, A. Não precisa ser muito esperto não, né? Para matar a questão, ó. A, G, T, T, C, A. Você já mata logo aqui que é na letra A. Você vai lá e marca a letra A.
Fácil, né? Quarta questão já é sobre... Olha, veja bem, a primeira e a segunda foi... O assunto abordado foi lipídios, né? Foram os lipídios. Na questão 2 a gente já envolveu aí DNA, RNA, código genético. Na quarta, o assunto é proteínas. Não esquece que a substância que mais existe no corpo depois de água são as proteínas, né? 75 a 80, isso é variável. Não gosto de colocar essa numeração porque ela é muito variável. Isso vai de acordo com a espécie, vai de acordo com a atividade metabólica, vai de acordo com a idade. Na espécie humana, isso é a maior imbecilidade do mundo, o cara chegar e dizer assim, na espécie humana, 85% da composição do corpo é de água. Uma imbecilidade total, que não tem limite. Na espécie humana. Eu estou me referindo a uma criança, eu estou me referindo a um adolescente, meia-idade, idoso, ou eu estou me referindo a um feto, ou um embrião. Se for um embrião, é quase 90%, ou mais de 90% dele é água. Se for um feto, já é em torno de 90%. E se for uma criança pequena, já vai para 85%. E se for um adulto com 70, 80 anos, já cai para 75%. Então são números variáveis, é o que a gente chama de abobrinha científica. Não leva ninguém a lugar nenhum. A quantidade de água é variável e acabou-se. Aí você precisa saber que é a substância que existe em maior quantidade. Por isso que existe a relação entre vida e água. Aí por que tem vida no planeta Terra? Porque tem água. É outra imbecilidade também o cara falar isso. Achar que só existe vida na Terra porque tem que ter água para ter vida. Só a água é usada como reagente pelas plantas para fazer fotossíntese. Quem me garante que num outro planeta não existe uma outra forma de vida que utilize como doador de hidrogênio outra molécula que não seja água, um ácido sulfídrico, por exemplo? Então, quando você fala que só tem vida no planeta, você tem um conhecimento limitado, né? E você faz questão de manter esse conhecimento limitado. Tem gente que é assim. A capacidade de visão da pessoa, técnica científica, é limitada. Ela é praticamente um cego funcional, né? O cara que não quer ver. Então, ele só procura relação com vida, com água. No planeta Terra, para existir vida, tem que ter água. Mas em outros planetas, a gente não conhece. Você não conhece nem sua rua. Você não conhece sua casa. Tem ponto na sua casa que você nunca botou o dedo. Dentro das paredes, por exemplo. Você não conhece sua casa, você não conhece seu bairro, você não conhece sua cidade, você não conhece seu estado, não conhece sua região, não conhece seu país, você não conhece a América do Sul, você não conhece nada, não sabe de nada. E aí você quer opinar sobre, por exemplo, o espaço. Você não conhece a Via Láctea, você não conhece o sistema solar que fica dentro da Via Láctea. Aí o cara abre a boca para dizer não tem vida fora do planeta. Eu acho muito interessante quando alguém fala isso. Quando alguém fala isso na minha frente, eu simplesmente olho e digo, prove. O que você sabe a respeito da Via Láctea? Se o homem, se esbagaçando, conseguiu chegar à Lua, para chegar em Marte, uma viagem que vai demorar 2 a 3 anos, tem que montar uma base na Lua. Né? E é complicado. As missões vão ficar se alternando, porque não tem condições do cara ir e voltar. Você vai e fica lá. Para você voltar tem que ir uma outra missão. É sempre assim, sempre vai ter que ter alguém lá. Pela questão da distância, né? A logística é complicada. E é Marte, que é bem aí, está dentro do sistema solar. Que é bem pertinho da gente. Imagine sair do sistema solar, né? Que é um sistema que está dentro de uma galáxia. Imagine sair da galáxia, da Via Láctea, e entrar no universo. Ninguém sabe de nada, nós somos totalmente perdidos. Então, quando você teima a respeito de um assunto desse, é porque você tem ponto de vista definido. E o teimoso é aquele que tem ponto de vista definido e visão limitada. Não vai a lugar nenhum. Nem sabe nem quer aprender. Né? Então, bote isso na sua cabeça. Você vive no planeta Terra e outras formas de vida porque o que está no seu corpo está no planeta. Não é o contrário, não. Ah, Costa, tudo que tem no planeta está no meu corpo. De jeito nenhum. Quem é você em relação à Terra? Nada. Você que eu falo é a espécie humana. Vamos pegar a vida de uma maneira genérica. Só tem vida no planeta Terra porque tem empatia química. O que significa empatia química? Que no planeta, na atmosfera e no solo dele, existem compostos com elementos que entram na nossa composição. O senhor pode dar exemplo? Lógico. Basicamente, o que tem no corpo da gente? Carbono e hidrogênio. Né? Eu vou buscar isso aonde? Nos compostos orgânicos, que são produzidos a partir de quem? Das moléculas inorgânicas. Então existe uma empatia química entre os seres vivos com o planeta. Todos os elementos, ou todos os átomos que estão no seu corpo, automaticamente vieram da mãe Terra. O índio consegue ver isso, e é o índio.
E o homem branco, entre aspas, que se diz mais inteligente do que o índio, é cego a ponto de não ver isso. Nós somos produto da Terra. Né? Aí depois vem a proteína. A proteína já é um produto secundário. Primeiramente vem água. Então existe essa relação. Tudo que está no seu corpo de químico vem do planeta. Mas nem tudo que está no planeta vem do seu corpo ou está no seu corpo. Certo? Nós dependemos do planeta. As proteínas são essenciais para todos os seres vivos. É basicamente o que tem mais no corpo depois da água, uma vez que desempenham funções extremamente importantes. Olha, uma proteína pode estar relacionada com transporte, com defesa, com estética, né, com a parte plástica. A proteína pode estar relacionada com produção de energia, com proteção do corpo. Os anticorpos, por exemplo, contra a Covid, que você está produzindo, que a gente está produzindo, os anticorpos são proteínas. As proteínas entram na formação das membranas de revestimento. Sem membrana não tem célula, sem célula não existe vida. Então, proteína é tudo de bom. O que ele quer aí? Marque a alternativa que não indica uma função da proteína. Proteína armazena informações genéticas? Sim, né? Na letra C, participam da composição do exoesqueleto dos artrópodes? Né? Ó, marque a alternativa que não indica uma função atribuída à proteína. Fazem parte da estrutura de todas as membranas celulares, acabou de falar, né? Atuam como única substância de reserva energética? Não, né, pessoal? O item para você marcar aí é o item B de bola, né? Não é inerente à função proteica. As proteínas não são ou não se constituem a única substância de reserva energética. Nós temos também os açúcares, nós temos também as gorduras, lipídios, que eu acabei de falar agora há pouco tempo. Você marca aí a letra B de bola. Tranquilo? Questão de número 5. Essa questão envolve o assunto proteína, só que agora é um tipo de proteína específica que recebe o nome de enzima. O que é uma enzima? É uma substância de natureza proteica. Qual é a função da enzima nas reações ou simplesmente no metabolismo? Catalisar reações. O que significa catalisar reações? Significa aumentar a velocidade da reação. Né? Para inibir a ação de uma enzima, pode-se fornecer à célula uma substância que ocupe o sítio ativo dessa enzima. Para isso, essa substância deve. Então, assim, ele está dizendo que para inibir a ação de uma enzima, você deve usar alguma coisa que consiga se combinar com essa enzima e que automaticamente consiga inativar essa enzima. Sempre que uma enzima vai atuar em cima de um substrato, a relação é específica. Exemplo, se eu consumir um alimento que contenha amido, a enzima é a amilase. Se eu consumir um alimento que tenha, por exemplo, sacarose, a enzima é a sacarase. Olha a terminologia aí, ó, sacarase, ase, relativo a enzima. Olha a terminologia ose, relativo a açúcar, glucose, maltose, né? A enzima maltase. O que eu quero deixar bem claro é que para cada substrato você tem uma enzima específica, certo? Se eu tiver, por exemplo, frutose, você tem que ter a frutase. Se eu tiver, por exemplo, glucose, eu tenho que ter a glutase, certo? Então, sempre a enzima e o substrato têm uma relação específica. E quando eu quero que a enzima não tenha atividade, eu coloco uma molécula que tem o mesmo formato do local onde ele vai ter ação. E aí ela vai inutilizar a ação da enzima, que seria o inibidor da enzima. E o que o inibidor tem para se combinar com a enzima e fazer a enzima perder a ação? O próprio nome já diz, inibidor. Ela tem que ter a mesma estrutura espacial química do substrato. Né? Então tem que ter um inibidor, por exemplo, se eu tiver o açúcar maltose, a enzima é a maltase. Para essa enzima não reagir com a maltose, eu tenho que entrar com um inibidor da maltase que tem a mesma configuração da maltose, para que você tenha a formação do complexo enzima-inibidor. Então você vai lá na questão de número 5 e marca na letra, ó, o item B de bola. Certo? A questão 6, ele diz assim, para o funcionamento das atividades celulares, a célula necessita de nutrientes que desenvolverão funções específicas, ou específicas, né? No caso dos lipídios, fonte de energia. Suas ligações são quebradas e a energia é liberada. No citoplasma da célula, qual organela
é responsável pela quebra dessas moléculas, onde essa organela tem uma função atribuída chamada de digestão intracelular. A organela que está relacionada com o armazenamento de enzimas, cuja função é participar do processo de hidrólise, ou seja, de quebra do material orgânico, é uma organela que tem tudo a ver com você que está em casa aí, que não está estudando, né? Ou está estudando pouco, ou está alegando porque eu estudei à distância, com preguiça para não estudar. A aula que eu estou passando aqui é do mesmo jeito da aula presencial, até mais fácil, porque eu tenho um recurso aqui, né, para mostrar. A aula é bem rica. É simplesmente desculpa de quem não quer estudar. Aí você vai ser a resposta dessa questão. Olha o que está escrito aí no item D, quem não gosta de estudar. Futuramente você vai ser o quê, se não estudar? Um lisossomo. Né? Ó, um estudo aqui no Ceará significa não tem formação, não tem emprego, aí você vai ser lisossomo. Não esquece disso aí, é importante, né? Então, o lisossomo é uma organela que está relacionada com o armazenamento de enzimas que vão participar do processo da digestão intracelular. Lisossomo aí, para quem não estuda, é só uma brincadeirinha e uma puxadinha na orelha, certo? Tá aí a revisão para a nossa provinha. Eu coloquei 6 itens, a prova tem 10 questões. Aí significa dizer que lá você vai ter 3 questões de um assunto, do mesmo assunto, 3 de mais outro, 3 de mais outro, e uma questão com o quarto assunto. Bem simples, não tem dificuldade, certo? Se Deus quiser, em agosto a gente está de volta aí para fazer a retomada dos nossos trabalhos de maneira presencial. Tchau, pessoal, tudo de bom, a gente se vê por aí.